Senhores ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil deste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas. Criado em 1935 sob o governo de Getúlio Vargas, o programa de rádio em 2015 completará 80 anos no ar. Um verdadeiro símbolo nacional, é um programa diário que transmite a todo o Brasil as ações dos poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. A Hora do Brasil, embora desde 1971 conhecida como A Voz do Brasil, é um dos programas mais antigos do mundo, sendo já o que tem maior período de existência no ar, em todo o Hemisfério Sul. Sua primeira transmissão foi feita em 22 de julho de 1935, na cidade do Rio de Janeiro, à época, capital do Brasil. Em comemoração à passagem do terceiro aniversário do pleito eleitoral de 3 de outubro, o presidente da República pronuncia importante discurso ao povo brasileiro através do programa Voz do Brasil, da Agência Nacional. No contexto histórico desse período, tinha como principal função levar informações via rádio para todos os 4 cantos do país dos atos oficiais do presidente da nação. Atualmente, muito questionada pela obrigação legal da interrupção do entretenimento radiofônico, o programa atua ainda com grande interesse público. É mais com a prestação de contas, um serviço público que leva informações diárias dos principais atos dos poderes da República a todo o país, de forma igualitária e no mesmo momento. Tal obrigatoriedade se deu pela Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicação e declara obrigatória a transmissão do programa oficial de notícias dos poderes da República. Eu sou radicalmente contrário a flexibilizar a Voz do Brasil. Tá dito. E mais uma segunda coisa, na forma como está encaminhado esse processo, através do PLV, pegando carona numa medida provisória de exceção, que foi isso que foi feito, a medida provisória de exceção, suspender durante a Copa do Mundo, né? Eu acho que até para a sociedade passa uma visão oportunista, sem um debate amplo aqui no Parlamento brasileiro. Neste caso, nós queremos votar esse projeto sim, de flexibilização da Hora do Brasil. Nossa posição é favorável, nós não vamos obstruir, queremos enfrentar o debate. O que está acontecendo é que esse plenário está se acovardando na decisão, não pode. Vamos enfrentar o debate, ou sim ou não. Nossa posição é favorável à flexibilização, por vários motivos que encaminharemos na tribuna no momento oportuno, mas a posição nossa é não obstrução e votar essa proposta, senhor presidente. Este programa é um programa que tem uma característica que diz assim: em Brasília, 19 horas. Agora vai ser em Brasília, 21. Em Brasília, 2 da manhã. Em Brasília, 3 da manhã. Vão escolher os horários que não interessa, não vende mídia. Se a intenção original da Voz do Brasil é ter uma informação
de quem detém o poder para quem é, ou melhor, do governo para quem é governado, hoje não podemos mais viver essa realidade porque a informação está associada à noção de comunicação. E a noção de comunicação é que estabelece que o outro lado está compreendendo, está entendendo o que eu estou querendo dizer. Se eu simplesmente informo, aquela informação não ajuda culturalmente a pessoa e também não ajuda uma sociedade. Se você comparar a curva de audiência, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, no rádio, na Itália, qualquer país que você queira comparar, você vai ver que a curva do rádio no Brasil ela é atípica. Porque a partir das 17 horas da noite, a curva do rádio começa a decair. Hoje às 18h59 você tem mais ou menos 22% de audiência. Então a audiência da Voz do Brasil, ela cai dramaticamente. O rádio tem mais audiência do que a televisão no período até às 14 horas. A partir das 14 horas, o rádio é contaminado pela Voz do Brasil e ele perde a audiência. Para você ter uma ideia, do número que eu estou falando, às 12 horas e 30 minutos, na Grande São Paulo, são praticamente 30 milhões de pessoas, 30 exagero, 20 milhões de pessoas, o rádio tem o dobro da audiência, tem o dobro de pessoas escutando rádio do que vendo televisão. Agora, na medida que você vai chegando próximo das 19 horas, o rádio vai perdendo audiência. A luta do rádio, desde que a Voz do Brasil foi criada, o rádio tenta, com o governo, ela começou com meia hora, né? Hoje ela tem 1 hora. Então, desde que ela foi criada, o rádio tenta se sobreviver com a Voz do Brasil. E isso, essa rigidez da Voz do Brasil veio em detrimento do próprio rádio? Não, veio em detrimento da população. Né? Porque aquele sujeito que não consegue ver televisão, né? Porque televisão não dá para ver em todo lugar, rádio dá, né? A televisão não dá para você dirigir e ver televisão, né? Não dá para você fazer um exercício na aula, não dá para você ligar a TV no celular, né? O rádio dá, né? Mas você não vai achar um registro da ABERT pedindo para acabar com a Voz do Brasil, ou querer jogar para a madrugada. Não se trata disso. Embora a questão pareça ter se iniciado com a discussão sobre a obrigatoriedade ou não do horário da Voz do Brasil ser transmitida sempre às 19 horas, na verdade a questão se iniciou anteriormente com o ajuizamento, uma ação direta de inconstitucionalidade, número 561, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, contra o decreto 177/91, que regulamentava os serviços limitados de telecomunicações. Entretanto, esse decreto ele regulamentava essencialmente o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a Lei 4.717 de 62, onde consta essa obrigatoriedade da transmissão da Voz do Brasil. Nessa ação direta de constitucionalidade, ficou definido que esse diploma normativo tinha caráter democrático e, portanto, era compatível com a nova ordem constitucional, com a Constituição de 1988. Embora os ministros tenham discutido sobre vários aspectos da lei, a questão específica sobre a obrigatoriedade de transmissão do programa da Voz do Brasil não foi objeto de deliberação. Isso ocorreu o julgamento foi proferido em 1995. Algumas rádios começaram a ajuizar ações questionando essa obrigatoriedade e solicitando que não fosse transmitido, mas que fosse flexibilizado, ou seja, a rádio teria uma opção de escolher o melhor horário que lhe proviesse para passar o programa da Voz do Brasil. Em um país economicamente tão desigual como o Brasil, não seria diferente a desigualdade presente também a maneira pela qual a sociedade obtém informação. Essa é a fonte pelas quais cidadãos de diferentes estratos formam sua consciência crítica e ganham argumentos na participação da vida pública. Uma disparidade coloca homens iguais de direitos em níveis de desigualdade de exercê-lo em nosso sistema democrático. A informação que nós temos aqui, nós não temos informação, nós só temos surpresa. É outra coisa que nós temos aqui. A polícia chegou um dia aqui,
Mas a televisão ainda afiou o bicudo nela, que está dando sorte que ainda está funcionando ainda a televisãozinha. Só quebrou a caixa do lado, mas quebrou. Ela está quebrada ali. Mas esse deu um bicudo nela rava e rachou a bicha da televisão. Mas é outra coisa que nós ainda temos para assistir. E tirando disso, eu tenho um rádio velho que eu achei no lixo. Tá, então... Lovertal. Ainda tá bom aí. Olha, aqui, ó. Que eles meteu o bicudo aqui e regaçou aqui, ó. Aí, ó. O propósito subjacente de uma abordagem de desenvolvimento baseada em direitos é identificar maneiras de se transformar o círculo vicioso e autoperpetuante da pobreza e falta de poder em um círculo virtuoso no qual todas as pessoas, como portadoras de direitos, possam exigir do Estado como portadoras de obrigações que prestem contas por suas ações e tenham a capacidade de garantir, proteger e promover os direitos humanos das pessoas. A desigualdade de poder alimenta o motor da desigualdade social e econômica para pobres e ricos. Uma sociedade de ovelhas acaba gerando um governo de lobos. Assim entendia Bertrand de Jouvenel. Uma vez que você entende que a comunicação pública ela contribui para o aumento da cidadania, da responsabilidade social e do próprio governo, você vai exigir que o governo faça uma comunicação pública. Se você exige que o governo faça uma comunicação pública, você coloca um aparato como a Voz do Brasil também nessa dinâmica de fazer comunicação pública e, consequentemente, numa concorrência de comunicação pública, tanto que a iniciativa privada também tem interesse em comunicar as coisas do governo. A questão específica somente chegou ao Supremo posteriormente, quando ações das mais diversas rádios começaram a contestar e requerer, né, perante os juízes de primeira instância mesmo, que fosse feita uma flexibilização. Normalmente, especialmente no TRF da 5ª região, né, que é a região sul do país, foram deferidas várias liminares, foram proferidas sentenças favoráveis às rádios, permitindo essa transmissão em horários flexíveis. A rigor, a rádio poderia escolher, então, o horário que ela teria transmitir. Alguns juízes fixavam algum horário, outros não. Aí, como era questões de juiz para juiz, não tem como eu te afirmar exatamente como aconteceu em todos os casos. A partir do momento que essas demandas chegaram no Supremo, aí o Supremo, aí sim, ele resgatou toda a discussão que já tinha sido feita na ação direta de constitucionalidade 561 para reafirmar o caráter democrático da lei e negar seguimento aos recursos extraordinários. É que para você declarar uma inconstitucionalidade, você tem que ter um conflito direto à Constituição. Certo? Você tem que ter realmente um vício forte. Você tem como fosse zonas de legalidade. Compatibilizar normas anteriores à Constituição com as normas com a Constituição posterior. Ainda que aquela norma não tenha sido criada num momento de ideologia semelhante política. Essa norma pode ter sido criada, por exemplo, na época da ditadura para controle da informação. Entretanto, hoje ela é utilizada com uma outra forma. Essa lei é utilizada essencialmente como uma forma de transmissão das informações dos 3 poderes. Então, ela funciona essencialmente como uma forma de prestação de contas. Então, o que poderia parecer ter um caráter ditatorial e poderia ter sido até não sei, porque eu não estudei a origem específica da lei, mas existem, né, defesas nesse sentido, de que tinha um interesse de controle da imprensa, hoje não é o objetivo do programa. O objetivo do programa ele é de transmissão de conhecimentos sobre a atuação dos 3 poderes. Né? E um dos caráteres específicos da democracia é a accountability. Você só consegue fazer uma accountability se você tiver informação. Então, a informação é um dado essencial para o controle da ação do governo. Então, hoje, o programa Voz do Brasil, ele funciona ele tem um caráter democrático. Eu acredito que, nesse caso, a obrigatoriedade do Voz do Brasil é isso, embora ela possa ter sido criada num momento de maior contenção democrática, ela foi se adaptando para se transformar num instrumento da democracia. A Voz do Brasil também começou a ser vista de uma forma diferente. E a própria Voz do Brasil foi modificando seu tom. De ser a informação do governante para os governados, se tornou uma voz da procura de democratização, de passar mais informações sobre o que está acontecendo no Brasil e principalmente as decisões dos 3 poderes. Se você hoje escutar a Voz do Brasil, você vê claramente cada um dos 3 poderes manifestando suas opiniões
e feita uma edição, mas separada. Não existe um programa único chamado A Voz do Brasil. O Supremo analisou essencialmente a característica da lei, entendeu que ela tinha uma característica democrática. Então, de modo geral, as limitações constantes nela não eram consideradas incompatíveis com a Constituição. Algumas rádios gostariam de que a Voz do Brasil fosse flexibilizada, ou seja, que você pudesse iniciar o programa entre as 19 e as 21. O que o empresário do rádio quer? Ele quer que a Voz do Brasil seja flexibilizada para ele poder adaptar a programação da Voz do Brasil à grade da emissora. Nós fizemos várias pesquisas já sobre esse assunto, estudamos muito bem esse assunto. E, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa por intermédio do Datafolha, e aí o Datafolha mostra que a Voz do Brasil, se flexibilizada, ela teria um aumento de até 14 pontos percentuais na sua audiência. Tá? Por quê? Porque você vai ter uma exposição muito maior do programa. E, consequentemente, expondo ele mais, a audiência vai aumentar. Né? Então, não se trata de uma posição da ABERT, né? O Datafolha é um instituto de muita respeitabilidade. Durante a Copa a gente fez uma pesquisa, quem fez a pesquisa foi o IBOP, porque durante a Copa, se você bem lembra, a Voz do Brasil era flexibilizada, né? Você podia transmitir o programa entre as 19 e as 22. E aí, apenas 1/3 das emissoras de rádio aderiram, porque a rádio já tem um compromisso, né? Ela já tem uma estrutura de custos que ela não vai mudar aquilo, ao menos que ela tenha um bom motivo. A questão da flexibilização do horário me parece secundária. O que me parece mais importante é discutir de que a população como um todo passa de um processo de que antes era obrigada a ouvir uma informação de um governo que pensava do ponto de vista de jogar uma informação sobre a população e que a população concordasse com essa informação para uma dinâmica de comunicação. Você não discute na iniciativa privada se o horário de um telejornal vai mudar ou não. Não foi dado a ninguém essa questão. Você vai decidir num plebiscito se eu vou mudar o horário do jornal N, do jornal XYZ, de emissora XY. Não se discute isso. Por que não se discute isso? Porque a dinâmica de escolher o horário é diferente. Se procura um horário em que a população realmente está interessada em saber aquelas informações. Me parece que o Estado e o governo como um todo deveriam entrar na mesma dinâmica que a sociedade está acostumada a trabalhar. Ou seja, ela deve ser consultada, deve ser pesquisada e verificar em qual o melhor horário para se trabalhar isso. Sim, agora, o plebiscito pode ser um meio, mas não acredito que seja o único meio em que isso pode vir a acontecer. Existem outros meios em que você pode flexibilizar o horário ou não. Desde criança, a Voz do Brasil para a gente do interior, sinceramente, era um programa rotineiro de todos os dias. Quando dava 7 horas da noite, a gente estava no batente da porta lá, reunido, ouvindo a Voz do Brasil. Todas as nossas informações chegavam lá no interior, era através da Voz do Brasil. Olha, os grandes centros, realmente, eles não costumam acompanhar a Voz do Brasil. Essa mudança de horário, ela podia, assim, prejudicar o pessoal lá do interior, porque são pessoas que já dormem cedo, né, já têm os seus horários rotineiros, costumeiros. Então, mudando para eles lá, realmente vai ser prejudicial a Voz do Brasil. A não ser que todo o interior permanecesse às 19 horas, como de costume, e nos grandes centros as pessoas realmente não fazem questão de ouvir a Voz do Brasil, mudasse, que para eles realmente não interessa. Mas para a grande massa brasileira, lá no interior, lá mesmo onde, lá no final da Amazônia, lá realmente é muito importante a Voz do Brasil. E o mais interessante ainda é que permaneça um horário, aquele horário fixo que as pessoas já estão acostumadas com elas, já de anos, geração em geração. Bom, na realidade o senhor me pegou. A Voz do Brasil é um programa de rádio, correto? Só que eu escuto muito pouco rádio, eu não escuto a rádio e é mais o som, mais o pendrive mesmo, mais o som mesmo que eu escuto no carro. A rádio é muito pouco.
Não tenho muito conhecimento sobre a Voz do Brasil, eu peço desculpas pro senhor. Eu já escutei um ou outro taxista falar, mas nunca dei muita atenção sobre isso, não. Eu acho que é um programa positivo, só que teria que ser reciclado, porque é um programa bem antigo, tem uns 60, 70 anos. É um programa bastante informativo, tem questão jurídica, informações econômicas, informação do dia a dia. E acho que é um programa bem positivo para a população em geral. Já foi decidido pelo Supremo que essa lei é constitucional, mas está sendo feito um projeto de lei alterando com a previsão de flexibilidade da lei. Algumas pessoas podem entender que esse projeto é de pronto inconstitucional, só que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a atuação jurídica do judiciário, outra coisa é a atuação legislativa. A atuação legislativa ela é bem mais ampla, porque ela é uma instituição representativa. Claro que ela está adstrita à Constituição Federal, mas ela tem uma liberdade maior. Nesse conflito específico, quem vai prevalecer é o acesso à informação. O judiciário não pode vir aqui e escolher que ele entende que quem tem que prevalecer é a liberdade de expressão. Isso não é uma liberdade do judiciário, mas isso é uma liberdade do legislador, ou seja, o legislador ele pode trabalhar com esses conflitos atendendo à demanda da sociedade e dentro do complexo normativo constitucional entender que hoje em dia o acesso à informação consideradas as novas mídias, as redes sociais e que a própria evolução da educação, o crescimento educacional, que hoje o acesso à informação nesses moldes não é preciso que o Estado dê tanta atenção ao acesso à informação. A liberdade de expressão hoje ela é vista de uma forma mais importante. E aí o legislador pode ponderar e criar uma lei que flexibilize e não seja necessariamente constitucional. Se o cidadão fica fechado em uma só esfera ou em um só canal onde você busca esse tipo de informação, você não amplia a compreensão e não amplia o seu conceito de sociedade, o seu conceito de público, o seu conceito de cidadão. A informação ela tem que ser desafiante, ela tem que ser crítica, ela tem que ao final dizer, olha, você tem um lado da moeda, você tem que buscar outro lado da moeda. E eu não posso te dar esse lado da moeda porque eu vou dar um lado da moeda. E no momento que o cidadão perceber isso dos canais que ele busca informação, ele também vai perceber que ele pode progredir, que não é sempre do mesmo canal. Então me parece que transitar por esferas diferentes e num horizonte digamos, paralelo, pensando horizontalmente, é um caminho. Há necessidade de você se confrontar, de você se aproximar com cada parte dessa realidade. Me parece que dessa maneira o cidadão, recebendo informações e buscando informações diferentes, abrindo esses pacotes de informação, ele vai contribuir para a sociedade de uma forma melhor. O que vem mantendo o rádio hoje é a tecnologia. O rádio não briga com a internet. A internet é uma aliada do rádio. Você está escutando a Jovem Pan, aí são 18h50, o comentarista lá da Jovem Pan já vai começar a dizer para você, olha, faltam 10 minutos, hein? Vai entrar a Voz do Brasil, mas você não vai perder a nossa programação, continue escutando a Jovem Pan na internet. Né? Então nós não brigamos com a internet. Né? No meu carro o meu carro já veio com internet. Né? Eu posso pegar ele tanto no receptor de FM que tem ou sintonizar pela internet. Porque na internet a regra é não ter regras, né? Na internet pode tudo. Né? É bom deixar bem clara a nossa posição, nós somos contrários à flexibilização. Consideramos que esse projeto de flexibilização, independente do respeito que tenhamos às posições conceituais dos diversos partidos, mas só interessa a ABERT. Esse projeto é de interesse de quem quer ganhar dinheiro com as rádios no Brasil. A Voz do Brasil é a nossa rádio, a rádio da voz da política e da democracia brasileira, é a rádio que nós editamos, é a voz da política brasileira e nós somos contrários à flexibilização. Nós respeitamos e queremos manter a Voz do Brasil.
Portanto, o PCdoB é contra a flexibilização. Essa é uma flexibilidade que deu certo. É isso que as pesquisas estão apontando. Ou seja, a Voz do Brasil continua existindo. Agora flexível, entre 19 e 22 horas. Porque o atual formato, ele é um formato autoritário. Ele obriga as pessoas naquele horário a só ouvirem a Voz do Brasil. Mudou a relação da sociedade brasileira. A Voz do Brasil é de 1935, num tempo em que a sociedade brasileira era muito diferente. Hoje, nesse horário de pico, entre 19 e 20 horas, as pessoas querem ouvir música, as pessoas querem saber como está o trânsito, né? Então é preciso que as pessoas possam ter opção de buscar a frequência de acordo com o seu desejo. É fácil, é complicado. Complicado mesmo. Difícil virar. Você vai comer o quê? O ovo com arroz. Está sendo preparado aí agora? É, tá preparando primeiro o arroz para depois preparar o ovo ali. O frito ou cozido a gente come ele. Você vê. Aí, aí. Vamos ver se vai.